Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Eu sou Thaís Lopes, jornalista, apresentadora, e é um prazer ter você comigo a partir de agora. E o tema de hoje é um tema que tem o poder de transformar vidas, tá? Pois é, eu tô falando da educação financeira, gente. Todo início de ano é como? Vamos ter aqui essa conversa sincera. Chega com a promessa de novos planos, mas também chega com uma avalanche de contas para a gente pagar aqui, ó, só de pensar cansa, tá? IPVA, IPTU, matrícula escolar, imposto de renda, é um período desafiador para muitas pessoas, para nós mulheres, porque muitas pessoas não têm justamente tempo ou então conhecimento para se planejar. E aí que entra um ponto fundamental: a educação financeira, que não é sobre apenas números e planilhas, mas também sobre independência e autonomia. E em um mundo em que nós mulheres ainda enfrentamos bastante a desigualdade salarial, a falta de acesso a investimentos e a sobrecarga financeira, ter esse acesso, saber se organizar financeiramente, melhor dizendo, é um ato de libertação e poder. Então vamos lá para esse episódio. Então, para a gente tentar aqui descomplicar esse assunto, educação financeira, e também transformar essa relação com as finanças, uma relação mais saudável para todos nós, principalmente as mulheres, porque é o nosso foco aqui no podcast, eu tenho essas três convidadas maravilhosas para enriquecer, tornar esse papo mais rico com informação, com conhecimento e com vivências também. Então, deixa eu apresentá-las aqui para quem não conhece. Essa é a Luna Lira, que é consultora financeira e cofundadora da consultoria Guarda o Troco. Prazer ter você com a gente, Luna. Muito obrigada, adorei o convite. É um prazer. Vamos conversar. Vamos lá, vamos sim. Também tem o Silvana Evangelista, que é contadora especialista em imposto de renda. Silvana, prazer enorme ter você também com a gente. Igualmente, é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês esse momento. Vamos lá, temos muito que conversar, viu? Muito. E Renata Paula Santiago, que é economista e coordenadora geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Renata. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. Prazer, meninas, conhecer vocês. Certamente vamos trocar aqui muita informação, muito conteúdo bacana. Ai, eu acho que essa troca vai ser maravilhosa. Inclusive, estou cheia de dúvidas aqui na cabeça para tirar com vocês. Eu acredito que esse papo seja para todos, mas como o nosso foco aqui é para mulheres, a gente vai ter esse olhar mais especial para o universo feminino, porque se a gente parar para pensar, nós mulheres somos as mais responsáveis, né? Assim, pelo esse controle financeiro da casa, as contas em dia, cai sobre nós essa responsabilidade, né? É algo muito cultural. Então vamos lá, eu começo com uma pergunta para a gente aquecer esse papo. Por que esse período de fim de ano é tão desafiador quando o assunto é finanças, né? Principalmente para nós mulheres. E eu deixo à vontade para quem quiser começar essa resposta. Quem quer? Vai, Renata, você. Eu acho que culturalmente nós temos as festas de fim de ano, né? Que já gera esse frisson. Nós estávamos falando aqui, né, de celebração, né, de festa, de confraternização. E aí a gente gosta sempre de estar, né, bonita, e aí se remete a uma roupa nova, uma maquiagem, uma ida a um restaurante, uma coisa, e se remete a um gasto extra, né? Muitas vezes um gasto não planejado, né? Então, é um gasto que não está previsto, né? E aí também se remete a um fim de ano que tem também o velho e bom 13º, né? Todo mundo acha que tá rico. Que tá rico, mas também se lembra que em janeiro vem aquele velho e bom IPVA, IPTU, Material escolar, a Exatamente. matrícula dos colégios agora não é mais em As janeiro. renovações de seguro de carro, Né? enfim, Não tudo. é mais, por exemplo, a Ajustes matrícula do em meu geral, filho né? não é mais em janeiro, é em dezembro, Uhum. né? Então, enfim. Então, acho que é uma época do ano que não é corriqueira, né? Ela tem uma dinâmica diferente. Então, acho que é um excelente momento para uma boa reflexão do nosso orçamento familiar também e também das empresas, né? Eu acho que hoje tem muito essa correlação, né? Da pessoa física e da pessoa jurídica. Sim, as mulheres, elas acabam sendo, né, as Autônomas. duas coisas Autônomas, também, né? né? Que não vão ter o 13º, Que né? não Se não tem. se prepararem por conta própria, né? Então, acho que tem esse sofrimento. Quem tem o CLT, às vezes, dá uma acelerada nos gastos, e quem é autônomo já fica mais preocupado. Poxa, vai ter recesso, como que eu vou lidar com a falta, Ou né? o inverso, né? De Sim. você ter que pagar o 13º para quem tem
Exato. funcionário. São os dois né? lados da São os moeda, dois lados né? da moeda. Sim. Cada um com suas dificuldades, né? Eu atendo muitas mulheres que são autônomas. E aí esse é o grande passo que a gente dá. No início de ano a gente já começa a guardar uma reservinha ali para se preparar para o 13º, porque a gente sabe que é o momento que tem mais despesas, né? Até com presentes também, além de tudo que você falou, né, Renata? Eu acho que, na verdade, a gente tem que se preparar para todo ano, Sim. né? A gente tem um momento onde você tem um aniversário, que você quer fazer uma celebração, você tem a viagem, né, de férias, você tem um feriado. Você tem vários momentos do ano que vem consigo, né, esses momentos de celebração. Você vê o imposto de Isso, renda, que às isso. vezes vem o E imposto. acaba que, para quem empreende, fica uma missão bem mais difícil, né? Porque para quem é CLT, por exemplo, tem contrato fixo, já tem ali uma previsão de quanto você vai receber Isso, e já tá tem o seu mais salário ali previsível na, do quanto na você pode conta todo gastar. mês, né? Se você vai ser aquela pessoa que vai ter um saldo ali para começar janeiro, né, se respirando fundo, ou você vai estar contando as moedas. Então, fica ali também uma missão mais difícil, né, para quem empreende, tá ali muito bem organizado sempre. Eu diria que, eu acho que, independente da pessoa, eu acho que tem uma palavrinha que me acompanha muito, que se chama planejamento, né? Eu acho que essa palavrinha é a palavra de ordem para qualquer tipo de pessoa, né? Que remete às mulheres, né? Como você estava falando, que tem esse viés de ter as finanças mais, porque a gente precisa se planejar, para que a gente tenha, inclusive, a reserva de segurança, que algumas não sabem o que é, mas é aquela reserva de segurança para você estar aqui para um, vou usar um termo mais comum, uma topada, né? Exato, a gente Pra uma- tem que estar preparado para o que acontecer ali Sim, nessa qualquer jornada, né? imprevisto. Qualquer Bem imprevisto. previsto, né? Então, acho que são essas coisas que a gente tem. Então, um belo e bom planejamento permite a gente Ficar um pouco não mais tranquilo, ter digamos uma... assim, né? Ter um Exatamente. pouco mais de tranquilidade com as adversidades que a gente vai encontrando. Perfeitamente. E como que essa educação financeira, que é o tema desse episódio, pode empoderar essas mulheres, né? E também por onde começar essa educação financeira. A Renata falou agora uma palavra que acho que é chave, a Fundamental. palavra-chave, que é o planejamento, né? Mas eu acho que o planejamento já é algo assim mais concreto, né? Por onde começar esse planejamento? Então, acho que a gente pode começar respondendo como que essa educação financeira empodera essa mulher e por onde começar. Luna. Perfeito. Acho que a educação financeira, ela permite que a gente comece a perder o medo de olhar para o nosso extrato, né? Para nossas finanças. Acho que muitas pessoas têm medo de conversar sobre isso, não falam quanto ganham, não falam se está com dívida. Então, a educação financeira, ela é um espaço da gente poder entender melhor como é que eu vou viver dentro do que eu ganho, né? Quais são as minhas prioridades de gastos. E aí, eu acho que isso vai tirando, inclusive, esse medo de enfrentar isso, né? Então, acho que é super importante a educação financeira. Para mulheres, especificamente, porque também é uma fonte de autonomia, né? A gente sabe que, muitas vezes, as mulheres ficam dependentes ali em relações que, às vezes, não abusivas, porque não tem essa autonomia financeira, né? Então, acho que a educação financeira é o primeiro passinho para ter essa autonomia, né? Com certeza. E aí eu acho que uma das coisas que eu sempre começo falando, né, quando a gente vai olhar para o planejamento de alguém o que está aqui dentro dessa caixinha, né, que é o seu orçamento. O que cabe dentro dessa caixinha. Então, tem coisas que a gente vai ter que tirar, tem coisas que a gente vai ter que botar. Então, acho que o primeiro passo é realmente encarar ali, listar tudo que você tem de custos, inclusive aqueles custos que a gente brinca que é fantasminha, né, que aparece de vez em quando, como o IPVA, o IR, né, o imposto de renda, essa matrícula, essas coisas que aparecem e a gente só lembra na hora e nossa, o que eu faço agora, né? É porque também fim do ano é aquela coisa, né? Todo mundo, e eu nem digo só as mulheres, mas todo mundo quer o quê? Não, fim do ano eu vou viver o que vai ter que viver, passo o meu cartão de crédito e Eu aí, mereço. quando virar o ano, tudo se apaga. Exato. Tudo se apaga e recolhe. Não, Famosinho, gente, não. o ano vira e as contas se acumulam, né? Perfeito. Não é isso? Todo mundo pensa dessa forma, às vezes. Total, né? Eu mereço, né? Eu mereço, trabalho tanto. Eu trabalho tanto. E a Luna falou uma coisa que eu não fui educada financeiramente. Eu também né? não fui. Acho que a maioria do brasileiro não foi educado. E eu digo que os meus pais, com todo o amor que eles me deram, mas claro, com as limitações que a gente entende, eu nunca, na minha família, não se falava de dinheiro. Na verdade, só se falava de dinheiro para dizer que não tinha. Aham. Então, eu acho que a gente, pegando o gancho do que você falou, nós precisamos falar de dinheiro. Uhum. Então, como é que a gente começa a falar de dinheiro? Porque
às vezes para nós é dito assim, não vamos falar de dinheiro porque é coisa suja, ou a gente não deve falar de dinheiro porque é uma coisa privativa. Ou é vergonhoso, porque minha situação tá crítica e eu não quero compartilhar isso com meu parceiro, com a minha família, o que vão achar de nós, porque a minha conta tá no vermelho, eu não sei por onde ir. E aí eu acho que a gente tem que quebrar esses tabus para que a gente possa juntos encontrar uma solução para os problemas, né? Se a gente tem um problema, ele não foi criado de uma hora para outra, ele não vai ser solucionado de uma hora para outra. Então, colocando as despesas, né, as receitas, quanto você ganha e quanto você gasta, num pedacinho de papel, no bloco de notas do celular, né? É encontrando a forma, porque não falar não é solução. Não vai resolver nada, né? Não vai solucionar. Então, assim, eu falo muito, que na minha casa não se falava de dinheiro. Era um tabu, era uma coisa. E hoje eu falo com meu filho, né? A gente conversa, a gente tenta abordar o assunto, porque, gente, é igual treinamento sobre história, matemática, geografia. Os nossos filhos não vão para a escola para ser treinados. A educação financeira é a mesma coisa. A gente precisa ser treinado para atuar sobre isso, porque senão a gente... É por isso que a maioria das pessoas, quando começa a usar cartão de crédito, faz o quê? A dívida já vem. Já vem logo. Pegou o cartão de crédito, já faz dívida. E, Renata, essa questão mesmo das pessoas, a gente não ter tido essa educação financeira em casa, tudo vai em torno do que a gente faz. Já começa de não ter uma educação financeira, já começa que não sabe que precisa declarar imposto de renda. Então, o número de pessoas que eu recebo que tem 2 anos de declaração pendente porque não tem o conhecimento que precisava enviar, né? É assim, surreal, né? Começa daí. E o que tem de pessoas que têm medo de declarar, que sabe que precisava enviar, mas não envia, também é muito grande. Então, eu tento sempre passar para as pessoas que eu atendo que elas não precisam ter medo, né? Que é uma realidade que está dentro do perfil dela e vamos ter que seguir daqui para frente. Perfeito. Eu sempre, até o ano passado, agora que ela entrou num pouquinho de complexidade, mas até 2 anos atrás, eu fazia meu imposto de renda. Gente, é haveres e deveres. Né? Assim, claro que tem complexidade, né? Assim, mas hoje a maioria dos brasileiros não tem um conhecimento mínimo de contabilidade e nós precisamos ter. Vai o conhecimento de contabilidade, vai o conhecimento de educação financeira, porque nós precisamos ser treinados nisso. Felizmente está começando a se abrir a oportunidade para isso e parabéns, Thaís, parabéns para trazer o tema. Obrigada. Porque começa colocando um pedacinho de papel. Sim. E somando, né? Porque em geral as pessoas não somam. Exatamente, não é uma coisa de outro mundo, né? Principalmente uma organização financeira já é uma contabilidade. As pessoas acham que contabilidade é uma coisa assim do outro mundo, mas não, você ser minimamente organizado. Eu tiro pela minha mãe anota no papel, num caderninho as contas dela, mas ela sabe o que é que ela vai pagar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Então, eu acho isso assim um máximo. Até para conversar com o contador, para conversar com você, para saber o que é que você está fazendo com minha declaração de imposto de renda. Porque você é o doutor em ciências contábeis, mas a gente também tem que conversar, porque os bens, o patrimônio e as obrigações são minhas, mas a gente tem que conversar sobre isso. A gente não pode delegar, né? Então a gente tem que conversar. Então a gente tem que tomar essa consciência. Ninguém não vai ser um pó de pirlim-pim-pim. Não vai ser magia nenhuma que vai conseguir resolver. Somos nós também, mesmos. Como a Renata falou sobre hábito, planejamento, mas ser organizado financeiramente é hábito, é uma coisa que você vai fazendo um pouquinho cada dia. Se você não consegue estar 100%, mas se você não começar aí, é que vai ficar distante de você conseguir ter ali um visual de como é que tá a tua saúde com o teu dinheiro. Exatamente. A aluna tocou num ponto, trazendo aqui essa conversa ainda mais para o nosso universo feminino, e a aluna tocou num ponto que me chamou muita atenção e tem muito a ver com a essência desse podcast, que é essa questão da autonomia financeira, fazer com que a mulher ela não esteja ali dependendo do marido, que ela não, muitas vezes, a gente sabe que a autonomia financeira evita com que as mulheres não estejam ali presas a um ciclo de violência, a um relacionamento abusivo, como a Renata falou aqui. E aí, por isso, esse tema é importante ser discutido, porque a gente sabe que termos o controle das nossas finanças é um ato, assim, de libertação, é um ato de poder, de empoderamento, com toda certeza. Essa mulher sabe o que ela está fazendo com as próprias finanças. E aí, um dado me chamou muita atenção, que eu até vou trazer aqui para a nossa conversa, que 80% das mulheres brasileiras, esse dado é da Confederação
Nacional do Comércio, 80% das mulheres brasileiras estão com dívidas. Eu achei esse índice altíssimo. Eu imaginava que era algo muito surpreendente, expressivo, mas não 80% das mulheres brasileiras. Eu queria trazer para essa discussão qual a leitura que vocês fazem disso, e aí eu coloco alguns elementos aí no podcast que podem enriquecer o nosso papo também. Eu estou falando aí de uma desigualdade salarial, estou falando de uma sobrecarga, né, financeira, a falta de acesso a investimentos também, a falta de conhecimento, como a gente estava conversando agora. Qual a leitura que vocês fazem disso, desse dado? Eu sinto, Thaís, que esse endividamento, assim, a população como um todo, ela é muito endividada, né, no Brasil. Existe, como você falou, uma questão de renda, né, isso é fundamental. Tem uma hora que não tem planejamento que chegue, a gente precisa de um básico, de um mínimo, para a gente poder estruturar, né? E eu acho que as mulheres, como muitas vezes elas assumem esse lugar de chefes de família, né? Agregando, às vezes, inclusive, cuidados com idosos, com crianças, com muita gente, elas acabam assumindo uma carga muito grande, né, de responsabilidade financeira. Então, é muito difícil manter essas contas em dia, né? Acho que esse é um ponto. E o outro ponto é que a gente tem no Brasil um estímulo muito grande ao crédito de uma maneira irresponsável, né? Que é essa coisa de todo lugar eu tenho um cartão de crédito com um limite que não condiz com a minha capacidade de pagamento. E às vezes a gente sente que, porque a gente tem um cartão de crédito, a gente pode sair gastando, sim. né? Então tem esse dilema, né? Eu acho até que... Como se fosse menor, né? Como tá pagando no crédito. Perfeito. Mas, Thaís, me permita entrar um pouquinho aí na sua colocação. Vamos nos aprofundar. Vamos nos aprofundar aí. Quando você fala 80% das mulheres são endividadas, né? Assim, eu concordo com a aluna quando a gente diz, a gente tem um incentivo ao endividamento. Mas eu entendo que até um determinado momento, o endividamento ele pode ser saudável. Sim, Entenda. sim. Então, assim, 80% das mulheres no Brasil são endividadas. Mas que tipo de endividamento? É um endividamento sadio? É um endividamento que ela... Ou 80% das mulheres no Brasil estão com dívidas atrasadas. Inadimplentes. São inadimplentes. Uma coisa é inadimplência, uma coisa é endividamento, né? Porque, por exemplo, eu tenho dívidas, mas graças a Deus estão todas em dias, né? Se você tá com um cartão de crédito ali Estão todo todas- mês, a estão gente todas, tá ali, né? né? Já é Assim, alguma coisa. Eu tenho dívidas, mas estão todas quitadas. Estão, né? Não quitadas, estão em dia. Estão em dia. Né? Os meus Em saldos quitação. devedor não está, né? Então, assim... Então, a gente tem só que entender que eu acho que esse é o problema do brasileiro, porque ele não olha, muitas vezes, a conta toda. Ele só olha se a prestação cabe, né? E muitas vezes há um acúmulo de prestação que uma hora estoura, né? Porque ele não olha o fluxo de caixa no médio e longo prazo. Sim. Né? Mas é só no sentido de olhar, esse 80% está endividado atrasado ou está... Mas para mim, está 80% endividado, é normal, porque hoje, a gente, para comprar um imóvel, a gente se endivida. Sim, né? Por exemplo, hoje, a atividade de construção civil, que é uma atividade que eu particularmente conheço com bastante afinco. Você hoje no Brasil compra um imóvel, em média, financiado em 18 anos, e você quita em 8. Você se endivida. Quem é que compra pay bufa ali? Tem gente que compra. Tem gente que compra. Tem gente que compra. Mas você compra endividado, né? Você compra se endividando. Carro, a grande maioria é financiado. Então tem um nível de endividamento hoje, né, grande da população brasileira. Cartão de crédito é uma forma de endividamento, né? Enfim. Então é só para a gente ficar aí atento a esse essa dado. Se a gente for levar em consideração essa observação, né, Renata, que você colocou, a gente vê também que as mulheres estão mais chefiando a sua família, ou seja, levando para esse sentido, as mulheres realmente podem estar mais endividadas, porque estão comprando casa para sua família, estão ficando donas, né, assim, da sua vida, então, por isso também pode ser isso. Perfeito, muito bem teria colocado. que quebrar um pouco mais, a gente entender mais a fundo essa estatística. Por isso que eu trouxe esse dado aqui. Qual é a leitura que vocês fazem sobre isso? Mas deixa de ser um dado expressivo, apesar de ter essa diferença entre inadimplência, endividamento. É importante explicar, até para que as pessoas entendam, né, a realidade de cada uma. Né? E hoje, eu nas minhas atividades, eu também mentoro mulheres. E hoje a gente começa a ver que antigamente a gente via mulheres que optavam por
pegar a sua carreira e acompanhar seus parceiros, né? Elas declinavam de suas carreiras, vou chamar executivas, suas carreiras profissionais, para acompanhar os seus parceiros, seus maridos. E hoje, o que você vê é alguns homens, não vou dizer que isso é um movimento ainda muito específico, mas você já começa a ver homens declinando de suas carreiras para acompanhar suas mulheres. Hoje você já começa a ver isso. Também colabora com o movimento, né? Então, são pequenos, né, movimentos que você começa a ver. Além de hoje, antigamente você tinha os casamentos que permaneciam muito tempo, né, a mulher ali num papel mais, vou dizer, de um papel secundário. Hoje você não tem mais isso. Enfim, então são uma série de fatores aí da nossa nova economia, da nossa nova sociedade. Perfeitamente. Né? Vou trazer agora a conversa para a Silvana, aqui, nossa contadora, porque muita gente quer isso, quer o seu cartão de crédito, mas muitas vezes não entende, né, de taxas, multas, juros, não conhece desse universo. O que é importante saber, o que é fundamental saber em relação a esse assunto, ô Silvana? Principalmente nesse início do ano, vamos contextualizar, porque início do ano é crítico para todo mundo. As pessoas têm o cartão de crédito muito vilão. Né? Então, a gente está ainda tentando melhorar essa visão, que as pessoas sempre chegam para a consultoria e dizem, eu tenho que não usar mais cartão de crédito, vou quebrar todos os meus cartões. Gente, calma, que não é assim. O cartão de crédito ele pode ser um grande aliado, desde que você saiba utilizá-lo. Né? Então, a gente vê ali uma compra, uma emergência. Nem todo mundo consegue, às vezes, fazer uma reserva, né? Como a gente estava falando no começo. Então, o cartão de crédito ele já vai servir para isso. Desde que você tenha um planejamento, porque muita gente acaba o quê? Comprando bastante no cartão de crédito, porque, como eu estava falando, é uma dor que é menos dolorosa do que você está entregando dinheiro vivo. Parcela até quanto? Em 10, em 12? Exatamente. Então, a gente acaba consumindo mais ali através do cartão de crédito, fora as ondas de cashback, que tem também vários tipos de operadoras, ou várias lojas que você compra e tem esse retorno. Então, por isso, tem muito essa utilização. Mas acontece que, às vezes, ele realmente se torna um vilão para quem não sabe usar. Então, aí vem também mais um problema de querer parcelar, de não encontrar uma boa proposta de parcelamento, e isso acaba aí começando um círculo vicioso e a pessoa acaba perdendo crédito. E crédito, inclusive, cartão de crédito, é uma das boas maneiras de você estar com o seu score bem no mercado, desde que, obviamente, você pague em dias, assim como as contas do dia a dia, como energia, contas de casa e entre outras contas que você acaba pagando em dia. Isso conta muito para que você tenha um bom score no mercado. E um bom score no mercado significa você também ter um poder melhor de compra, de você poder financiar um carro quando você puder comprar, financiar uma casa. Então, são vários artifícios. Interessantíssimo. Quer dizer, então, que o cartão de crédito não é vilão, não, né, Luna? Depende. Souber usar. Eu acho que muitas vezes as pessoas... Aí entra nessa questão da educação financeira, né? Muitas vezes as pessoas chegam nesse universo, né, de disponibilidade do crédito de uma maneira muito... às vezes até ingênua em relação àquilo, né? Então, começa a usar, e não paguei esse, vou pro próximo. E vai deixando isso. Então, esse risco, né, de acumular parcelas, como a gente estava falando, eu acho que é onde a gente tem que ter o cuidado com o cartão. Mas eu concordo super com a Silvana. Eu acho que ele é uma possibilidade da gente realizar sonhos, né? Às vezes a gente quer comprar móveis para nossa casa, né? Coisas que a gente jamais conseguiria comprar se a gente fosse fazer à vista, né? Quanto tempo a gente vai esperar para comprar um sofá, gente? O parcelamento, ele é importante, mas ele tem que ser planejado, realmente planejado, né? Tudo é uma ferramenta, né? Assim, todas as ferramentas, né? Dizem que a diferença do remédio e do veneno é só a dose, né? A dose do cartão, ela tem que ser a dose do cartão, né? Então, por exemplo, tem gente que critica o financiamento imobiliário, porque você paga muitos juros, né? Eu já comprei 3 casas com financiamento imobiliário. Para mim, eu acho que é uma excelente ferramenta. Mas tem gente que critica, né? Eu acho que isso também é um medo de dívida, de ter dívida, né? Eu acho que isso também criou-se muito essa coisa na cabeça da gente de, eu não vou comprar. Sempre, desde que eu comecei a trabalhar, né, e que eu fui comprar meu primeiro carro, sempre tinha pessoas incentivando e, do outro lado, outras pessoas falando, não, mas tu vai acabar pagando muito, você vai acabar pagando 2 carros em um. Sim, hoje em dia, a resposta que eu daria é sim, e eu tenho, por acaso, para pagar todo? É o custo do dinheiro. Sim, né? o custo do dinheiro. Exatamente. Como é o custo do serviço de qualquer pessoa. Também, qual é a minha necessidade? Exatamente. Eu preciso agora comprar uma casa,
eu preciso quitar dívidas, ou eu posso financiar um carro para eu ter mais qualidade de vida, para eu chegar mais rápido no trabalho, para eu chegar mais rápido em casa, para eu ter mais um tempo com a minha família, para eu atender um cliente mais distante. E às vezes a gente não dá para esperar, né? Às vezes a gente precisa às vezes não dá fazer a pra compra esperar. naquele momento. Então, essa ideia de que eu vou juntar até, né, chegar no valor total, às vezes é inviável para a vida, né? Mas como encontrar essa dose que a Renata falou, gente? Que até hoje eu tô tentando encontrar essa dose. Eu não sou Acho que especialista no assunto. é fazendo exercícios, é planejando, é ir para a ponta do lápis, né? Então, assim, eu tenho capacidade de pagamento, né? Então, assim, quanto eu tenho... Vou usar o exemplo do sofá da Luna, né? Eu estou juntando para comprar um sofá. O sofá custa R$1.000. Eu tenho 300. Eu posso, desses 300, me utilizar dos 300 todos? Não, eu vou utilizar 200 para não ficar... A gente acabou de falar de reserva de segurança. Então, eu vou usar 200. Então, eu vou botar 800 no cartão e vou parcelar de 8 vezes, mas eu vou ter capacidade de pagar os 100 no cartão de crédito. Vamos olhar o fluxo de caixa. Eu consigo pagar 100? As pessoas não fazem essa conta. Não. Né? Aí você vai para o fluxo de caixa, no fluxo de caixa eu só posso pagar 50. Então, não é hora de comprar o sofá. Junta mais... Ou espera acabar outras compras que já foram realizadas, porque a gente também tem Exatamente. esse desejo de tudo ao mesmo tempo, né? Coisas ao mesmo tempo. E eu Exatamente. sinto que Exatamente. quando uma das confusões assim que começa a embolar o cartão é quando a pessoa não está se sentindo tão segura no domínio das finanças e ela começa a misturar contas do dia a dia dentro do cartão com parcelas. Aí ela não tem mais clareza do quanto que vai ser essa fatura, ela não sabe se vai entrar novas parcelas, se não vai, se pode comprar, se não E aí pode. faz o quê? E aí... A minha sugestão é que, assim... Não compra mais nem um bombom. Eu acho que é muito bom a gente separar o cartão mais para parcelamentos, compras maiores, se você está se sentindo ainda, né, engateando, vamos dizer assim, nesse processo da educação financeira, e deixar no débito as contas do dia a dia. Porque Excelente aí a dica. gente, né, às vezes vai ali transporte, alimentação, aí mistura com parcela, de repente a gente não sabe quanto vai dar aquela conta. Então, essas contas do dia a dia é melhor que a gente deixe num limite mais claro, né? E alguns bancos, eles permitem que a gente ajuste o limite do cartão. Então, não é o limite que o banco me deu, que é o limite imaginário ali, né? É o meu limite. Eu defino o meu limite. Então, acho que a gente também, né, nessa ideia de autonomia, de empoderamento, é da gente definir qual é o limite do cartão. Não, meu limite do cartão é R$500 por mês. Não cabe mais nada no cartão. Acabou, mês que vem a gente começa de novo, né? E faz essa conta. E quais são as taxas, juros que a gente precisa saber logo, assim, para se planejar? Pronto. Existem hoje em dia muitos bancos digitais que você pode ter um cartão de crédito não paga anuidade. Né? Então, você pode também negociar, se você prefere ter mais segurança com bancos físicos, você pode negociar, dar uma ligadinha, eu tô achando muito alta essa parcela, vamos negociar. E os bancos sempre acabam negociando, principalmente se você é um bom pagador. Se você paga em dia, o banco sempre vai atender essa sua solicitação. Então, procurar sempre ter essas transações bancárias de bancos que possam aí não cobrar tarifas por transferências. A gente tem muitos bancos digitais. Sim, a gente deve ter só bancos digitais? A minha opinião é que não. Que a gente precisa também de segurança que bancos digitais eles não dão, que se chama o Fundo de Garantia. Que aí tem Fundo Garantia. FGC. É o FGC, verdade. A Fundo sigla é Garantidor de FGC, Crédito. Fundo Garantidor. Então, os bancos digitais, eles não têm esse fundo. Né? Então, ele não te dá uma garantia. Se você consegue guardar muito dinheiro, distribui esse dinheiro, mas bota a maioria naquele banco físico mesmo, bancão, né, assim, tradicional, que é onde você vai ter mais segurança. Porque também tem muita gente que não gosta. Meu pai detesta bancos digitais. Ele Minha mãe não prefere sabe sempre, nem o que é banco por mais digital. que ele pague Que é uma tarifa nos pessoa. bancos convencionais, ele prefere. Mas eu acho que é uma boa sugestão, sim, que você não coloque todo o dinheiro que você consegue guardar num banco só. Acho que você conseguindo distribuir, mas principalmente nos bancos convencionais, eu acho mais seguro. Olha E aí. ainda tem um aspecto, Silvana, do crédito, né? Geralmente, esses bancos digitais, ou eles não têm, ou eles têm um aspecto do crédito muito limitado. Isso. Que só um banco, eu vou chamar de primeira linha, né? Só um banco de primeira linha consegue te dar numa hora de necessitar de crédito, né? Assim,
Então, esses bancos digitais são muito bacanas pelas ferramentas, pela não cobrança de tarifa, né? Pela facilidade, pelo app aqui né? Apesar de que esses bancos, né, vamos dizer, mais tradicionais, hoje já estão correndo atrás e tudo mais. Mas quando você precisa de crédito, É o banco de primeira linha aqui. é esse banco que vai, claro, que tem um sistema de garantias, que tem uma série de coisas, que esses outros bancos, infelizmente, ainda têm uma certa dificuldade pelo que ela acabou de dizer, por esse fundo garantidor, por uma série de outras coisas, que são 100 anos de história, que são 50 anos de história. Então, é o que ela disse, é buscar o equilíbrio, né? A gente Então, tem tantas possibilidades, que né? a Então, gente tenta encontrar aí, né? É um sistema de cada um. Eu acho que também em relação a essa questão de taxas, né? A gente sabe que tem cartões de crédito que, num caso de atraso, cobram mais taxas, né? Então, eu acho que essa questão do parcelamento é legal você saber quanto que se eu atrasar, o que acontece com a minha conta, né? Assim, a minha fatura. Então, acho que esse é um ponto importante. E alguns bancos digitais, eles até cobram mais, justamente porque eles assumem mais risco, né? Na operação. E, além disso, eu acho que a gente tem que pensar assim, pagar à vista, às vezes, vai dar um desconto. Então, será que eu dou conta de pagar à vista para ganhar desconto? É melhor, né? Que vocês estavam falando, né, sobre a questão da casa, do carro, mas às vezes pequenas compras também tem essa possibilidade de a gente refletir, né? Às vezes eu vou ter que assumir mesmo o caso de não ter o desconto, né? Até porque o mercado, ele incentiva muito mesmo essa compra no cartão de crédito, porque hoje em dia você não tem mais, assim, um bom desconto. Você vai comprar um produto à vista, ele é R$10 mais barato do que você parcelar em 5, 10 vezes. Então, às vezes, a pessoa também acaba muito caindo nesse círculo vicioso. E o pessoal ainda fala, ainda vou acumular minhas milhas, né? Ainda tem isso também. Tem também aquela questão das milhas, cashback. Então, tem tudo isso envolvido. Acaba que o cartão de crédito a gente está mais induzido a usá-lo mesmo no dia a dia. Eu queria agora conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Quando que vocês decidiram se interessar a trabalhar com finanças, com economia, trazer um pouquinho do histórico de vocês? Renata, conta um pouquinho de você. Bom, eu infelizmente sou do tempo que a gente não tinha um pouco de suporte para escolher a faculdade que a gente escolhia na vida, né? Eu tenho um filho de 15 anos que eu quero tentar fazer com ele um pouquinho diferente, né? Mas hoje a gente tem esses jovens com inúmeras possibilidades, né? O meu filho está começando, vai para o 2º ano do ensino médio, e hoje a forma de você se encaminhar na vida é um pouquinho diferente, né? Mas eu venho de um tempo que a gente tinha que dizer se a gente gostava de história, matemática, português, né? E aí a gente era exatas, Aí do meu tempo exatas, humanas ou área de saúde, né? Como eu sempre gostei de matemática e história, né? Então eu fui para o lado da economia, e aí eu digo isso abertamente, eu fui fazer economia, porque eu era muito boa de matemática, muito boa de história, mas não sabia o que era ciências e economia. Fiz a faculdade, eu sou hoje muito transparente de dizer isso, porque eu precisava terminar a faculdade, porque eu precisava ajudar minha família a trabalhar, né? Mas fazer ciências econômicas no estado do Ceará 30 anos atrás, para trabalhar, era muito difícil. Porque ciências econômicas é uma ciência de estudar a sociedade, o comportamento, para arranjar emprego no Ceará de 30 anos atrás, é muito difícil, né? E eu me encontrei, na verdade, na minha pós-graduação, quando eu fui fazer gestão de negócios e empresas. E aí é o que eu gosto de fazer, gerir negócios, eu adoro isso. Trabalhei por 31 anos na iniciativa privada, gerindo negócios, 31 anos dos quais na construção civil. Amo a construção civil. E recentemente você fez uma transição, né? Fiz uma transição de carreira agora. Montei a Eleva, que é uma empresa que vem com o objetivo de fazer conteúdos e consultoria na área financeira, tanto para executivos como para empresas, mas para principalmente buscar, através de conteúdos diferenciados, elevar o padrão das empresas e das
e das pessoas físicas, principalmente também com o assunto de governança, né? E aí vem o meu link com o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, porque eu costumo muito dizer que, infelizmente, nós ainda no Ceará, a grande massa não sabe o que é governança. Então já né? vamos esclarecer o que é governança. Né? Existe governança financeira, é isso? Existe, na verdade, governança como várias práticas de transparência, né? Que ajudam na gestão do negócio, para auxiliar no dia a dia do negócio, para mostrar a transparência como que esse negócio é gerido, que auxilia na perpetuidade dele, desde a forma como ele é gerido, como na sucessão, né? Como ele é administrado. Né? Então, a gente quer mostrar, através do IBGC, que existe no Brasil há 29 anos, em 2025 nós vamos comemorar 30 anos dele, várias práticas de boa gestão. Né? E aí, junta com a minha experiência de IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, todo um ecossistema que vem fortalecer esse mundo de finanças, né? Esse mundo do Ceará, que como as meninas, né, vem para fortalecer a gente, porque o nosso estado, há 30 anos atrás, era um estado, eu digo que era um estado relativamente pobre. E hoje a gente vive num estado, né, gente, nosso estado nossa cidade é a quarta maior cidade do Brasil. Né? Nosso estado hoje transformou o que era duas características extremamente difíceis para nós, que era o sol e o vento, né, que só trazia o turismo para cá. Continuamos a trazer turistas, mas transformamos isso em dois grandes potenciais econômicos, porque nós estamos sendo falados como nós vamos nos transformar no hub, né, de economia da energia renovável. Né? Então, o cearense é foda, é potência, né? O Ceará é potência. Né? Então, estou muito feliz com todo esse momento, fico muito feliz de ver 4 mulheres empoderadas falando de finanças, exatamente. inspirando outras mulheres, porque a gente precisa botar o assunto em cima da mesa. Sim, exatamente. Outras mulheres, precisamos falar sim de finanças. Quem não sabe, bota o papel na cima da mesa e começa a falar, bota no Google, gente, pergunta. Não é isso que eu ia falar? Bota no Google, se como não sabe, hoje em dia a gente tem que usar esse celularzinho aqui, ó, essa internet, a nosso favor. Não é só ficar olhando rede social e passando bem na vida do povo. Não, minha gente, pega isso aqui, tem tanto curso online gratuito, bota lá no Google, educação financeira, curso gratuito, só que você vai encontrar. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. E perder esse medo, né? De estar lidando com o nosso dinheiro, mesmo que a gente esteja endividado. O nosso dinheiro é nosso aliado. Coisa, porque a gente precisa sair desse lugar. E você, Silvana? Fala de você agora um pouquinho. A minha história com a contabilidade começou de forma muito inesperada, né? Foi com relação ao meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar com um vizinho quando eu tinha 18 anos. Ele morava na minha rua, ainda mora até hoje, a gente ainda mora na mesma rua. E ele estava precisando de alguém para ajudar no escritório dele. E aí eu disse, eu não sei, nunca trabalhei na minha vida, mas eu vou. E aí eu fui, queria também ter muito essa coisa da independência financeira, porque apesar de ter tido uma ótima vida confortável, né, mas meu pai era muito rígido de não querer, eu não podia fazer o que eu queria, né, eu não podia ter minhas coisas, comprar o que eu queria, então eu estava já querendo nessa ânsia de trabalhar, então quando surgiu essa oportunidade, eu disse, eu vou. Que horas que eu vou, qual dia. Então, eu fui, e de lá eu fui para vários escritórios, fui tendo experiência mesmo, né, ainda sem o curso superior, e de lá eu fui para outro escritório também no mesmo prédio, que ofereceu uma outra oportunidade, e o próprio dono do escritório, olha, vá para lá, que lá é melhor, ela está precisando de uma pessoa, e eu quero que você cresça. E eu fui, fiquei com esse outro escritório, e de lá fui para vários. Aí eu disse, menino, eu vou ficar na contabilidade. Toda hora tem emprego, eu estou saindo de um para outro, então eu vou ficar nessa área. Então, eu fiz o curso, né, de Ciências Contábeis e trabalhei durante mais de 10 anos na área trabalhista, né, do setor contábil, de empresas, escritórios. E em 2019, por espontânea livre pressão, eu resolvi empreender. Sinceridade, resolvi empreender, foi mesmo, quase bati assim, na era da pandemia. Então, foi bem difícil, né? Mas ainda assim tive meus confortos, porque eu morava com os meus pais, moro até hoje. Então, foi uma fase que eu fiquei não tão preocupada de estar empreendendo ali naquele momento, de perder alguns contratos, de alguns clientes não conseguirem pagar em dia, enfim.
deu para conciliar tudo isso. E aí, anos depois, eu fiquei trabalhando como home office também na minha casa, construí um cômodo para ficar mais confortável e há 2 anos eu estou no meu escritório. Então, foi, assim, uma surpresa muito grande para mim estar na contabilidade. Eu nunca planejei, mas eu amo hoje o que eu faço demais, assim. Empreender é um desafio todos os dias. Oh, imagino. Né? Mas é desafiador, mas é muito gratificante você conseguir mudar a vida das pessoas, conseguir fazer com que as pessoas, elas tenham mudança no dia a dia da vida delas. Isso é muito impactante, é muito bom. Eu fiz essa rodada aqui de perguntas sobre vocês, porque eu acredito também, aqui o podcast, é que contar histórias é uma forma de empoderar mulheres também. sim. Muitas mulheres vão se identificar com a Muito. história de vocês. Então, obrigada por compartilharem comigo. E sempre eu recebo esse feedback, né? Eu trabalho também muito com o Instagram, né? Na minha rede social profissional. E muitas mulheres me dão esse tipo de retorno, que é muito bom ter uma mulher empoderada sempre ali, mostrando seu trabalho, seu dia a dia, a história do seu trabalho, como ela chegou até onde ela está. Então, isso sempre é realmente impactante. Aproveitando, quais são as principais dúvidas que as mulheres têm em relação ao imposto de renda? Imposto de renda, se deve enviar, primeiro, se está ali no pré-requisito, né, que se deve enviar ou não. Se, por exemplo, tem um filho, se pode ir na declaração dela, ou se pode ir na declaração do pai, se pode simultâneo. Então, essas são basicamente as dúvidas mais relevantes, né? recorrentes, e que também as pessoas mais que têm problema com malha fiscal são essas. É Os mesmo. dois declaram ao mesmo tempo, né? É mesmo. Sim. Tá. Luna, você. Pronto. Eu, na verdade, fiz também, eu até fiquei ouvindo você falar, Renata, que eu também fiz uma transição de carreira. Eu sou, na verdade, na minha formação, arquiteta urbanista. Trabalhei muito com pesquisa, mestrado, doutorado na área, estudando mulheres na cidade. E eu acabei, na minha pesquisa de doutorado, me envolvendo muito com mulheres que eram autônomas. E eu fui me interessando por esse assunto, até que eu terminei o doutorado e falei, nossa, não é isso que eu não quero mais fazer isso, eu não quero dar aula, não quero pesquisar, o que eu vou fazer? E um pouco antes desse processo, eu tinha passado por uma dívida de cartão de crédito de loja. Eu fui fazer uma compra numa loja, dessas grandonas. A vendedora falou, por que você não faz o cartão de crédito e paga com o cartão de crédito da loja, porque aí você vai ter 10% de desconto. Eu caí em todos os erros, né? Deu check aqui no cartão de crédito, parcelamento, compra impulsiva, desconto na hora. E aí, eu esqueci totalmente dessa dívida. Nem paguei essa blusa, não lembrava mais desse cartão, porque não era uma coisa que eu usava no meu dia a dia, né? Passaram-se muitos meses, recebi um aviso da loja. Olha, você tá inadimplente, a gente vai negativar o seu nome. E eu fiquei em pânico, porque eu nunca tinha tido uma dívida, né? Eu tinha muito medo de dívida. E eu fiquei arrasada, assim, com isso. Fui lá desesperada para tentar pagar. A dívida já estava gigante, com juros muito altos. Muito esforço lá com a minha bolsa, minha bolsa de mestrado, consegui pagar a minha dívida. E aí eu falei, eu tenho que organizar a minha vida, eu não posso estar assim, né, numa situação de repente, estar com a dívida que eu nem sabia que eu tinha e não saber como que eu ia pagar. E com a restrição financeira também, da bolsa ser, né, muito justa, eu morava em outra cidade, não morava aqui em Fortaleza, estava morando em Belo Horizonte. Então, com isso, eu fui me envolvendo nesse assunto. E aí, em paralelo, nas minhas pesquisas sobre mulheres na cidade, eu pensei, nossa, eu acho que eu quero ajudar as pessoas diretamente, eu vejo que tem muito benefício nisso, assim, então foi aí que eu fundei, junto com a minha sócia, né, o Guarda o Troco, que é uma consultoria focada em planejamento financeiro para as pessoas, para descomplicar o planejamento, né, e eu acho que eu também sinto como a Silvana, assim, essa potência de ajudar as pessoas diretamente, né, de ver um resultado direto na vida delas. Essa semana mesmo eu saí de uma reunião em que a pessoa falou assim, nossa, eu vou dormir tranquila esse fim de ano, porque eu tô vendo com clareza aqui que vai dar certo, né? Que a gente conseguiu se organizar. E isso é muito poderoso, né? Você vê o alívio das pessoas, né? Nossa, deve ser muito gratificante você trabalhar, né? E podendo impactar vidas e transformar realidades, né? Parabéns para todas vocês dentro das respectivas áreas. Eu quero aproveitar aqui o gancho da Luna para perguntar se as mulheres são as que mais procuram esse tipo de consultoria ou não. Eu acho que pelo meu perfil, né, vem mais mulheres. Normalmente os homens, quando vem um casal, os homens vêm mais a reboque, assim, puxados. Ele não quer participar, e quando vem o segundo encontro, ele já aparece, dá a carinha. É mais raro os homens quererem também, eu acho, falar com mulheres sobre dinheiro. Né, sobre e o que elas mais buscam nessa consultoria, Luna?
Eu acho que tem um desejo muito grande de realização, assim, de sonhos, né? Então, em geral, acho que a coisa que as pessoas mais pedem é a compra da casa. Elas querem comprar a casa. Às vezes elas estão, inclusive, com desorganização financeira de inadimplência, de querer entender melhor o seu orçamento, mas porque elas têm esse sonho, elas querem realizar a compra da casa. Então, esse é normalmente o principal objetivo que aparece para mim. E assim. qual é a principal orientação nesse caso? Já aproveitando aqui. Pronto. Eu acho que o principal ponto é você saber começar a dar materialidade para esse sonho, né? Porque às vezes a gente fica muito no pensamento, no campo assim mais do sonho mesmo. A gente tem que começar a colocar as coisas no papel. Quanto que é o custo dessa casa? Quanto que eu precisaria dar de entrada, né, para um financiamento dessa casa, né? Eu dou conta dessa parcela, como a gente estava falando antes, né? Eu vou ter crédito nesse banco? Quais são os bancos que eu tenho que eu poderia buscar crédito, né? E aí é muito importante, como vocês estavam falando, do bancão, né? Do banco que é ele que vai dar o financiamento, né? Quer acrescentar alguma coisa? Eu quero. Eu queria colocar, e eu tenho certeza que as meninas, eu até printei hoje uma postagem que eu vi, porque geralmente muita gente vem celebrar a nossa coragem, né? Como se a gente não tivesse medo, Olha. né? E não é sobre não ter medo, né? É sobre como superá-lo. Porque tem horas que eu morro de medo, principalmente quando eu faço meu fluxo de caixa. Então, hoje tinha justamente rolando na Forbes hoje, era justamente, não é sobre não ter medo, é sobre superá-lo. Emma Watson, atriz britânica, né? Então, eu como financeira raiz, né? Não sou financeira Nutella, né? Sou financeira raiz. Hoje eu estava vendo o fluxo de caixa da Eleva, né? E eu disse, gente do céu, eu estabeleci uma meta de dinheiro que eu quero ter para ter no fluxo de caixa, né? E eu disse, eu vou trabalhar até deixar ela com esse dinheiro e... Então, eu disse, não é sobre não ter medo. Eu tenho muito medo. Mas é como a gente tem coragem para superar esse medo. Exatamente. Então, às vezes as pessoas olham e dizem, parabéns pela tua coragem, não sei o quê, né? É muita coragem. Mas assim, não é... Então, é para dizer para as mulheres, é com medo mesmo que a gente vai, né, meninas? Sim. E eu acho que tem um desejo, assim, uma importância da gente também colocar as prioridades, né? Às vezes a gente está gastando muito dinheiro com coisas que não são importantes para a gente. Quanto dinheiro vai em coisas que você fala, eu nem lembro por que eu fiz isso, né? E a compra da casa, ela é uma prioridade muito grande. Então, a gente precisa colocar ela na frente e dar a devida importância para ela na mesa, né? Assim, muito interessante isso que você falou, tá? E agora eu quero trazer aqui um universo que é de todas vocês, né? E também de outras mulheres, que é essa questão do empreendedorismo feminino, né? Hoje a gente sabe que as microempreendedoras, né? Elas são... e as empreendedoras no geral também são uma parcela muito importante, né? Hoje nos negócios no Brasil. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da necessidade que a mulher encontra de empreender por conta para ter um orçamento maior, para conseguir ter uma flexibilidade de trabalho, para conseguir estar mais presente dentro de casa. E quais são os cuidados que essa mulher que decide empreender deve ter para começar um negócio e para conseguir ter sucesso, né, no empreendedorismo feminino? Eu volto, inclusive, com a palavra que a Renata usou, planejamento. Sem planejamento, a gente não sai do papel. Eu, como entrei no empreendedorismo de paraquedas, né? Então, eu fui aos poucos conseguindo me organizar. Mas você falou, né, Thaís, sobre... será que é para mais ter tempo com a família? Será que é porque é uma mãe solo e tem um filho, precisa ter algum trabalho ali dentro de casa que consegue dar conta de tudo? Não tem uma rede de apoio? Então, acontece, sim, muito isso de mulheres empreenderem por conta desse motivo de família, né? Então, o que é que eu diria para ficar atenta? Se você vai empreender, formalize seu negócio. Porque se você não está com vínculo empregatício, ou seja, se você não está com carteira assinada, você está, digamos que, desassistida de várias coisas que você pode estar assegurada enquanto você formaliza seu negócio. Eu vou começar como? Precisa abrir um MEI? Precisa. O MEI é uma ótima possibilidade,
uma ótima forma de você formalizar o seu negócio e ser assegurada dos direitos, se você precisar de benefícios previdenciários. Se tiver uma próxima gravidez, você vai ter licença maternidade como uma pessoa que tem carteira assinada nos 120 dias também, que isso muita gente não sabe. Então, fazer também os pagamentos em dia do DASMEI, né, que é o pagamento mensal todos os meses, que, claro, você vai ter direito sim, mas desde que você esteja pagando essa taxa que ela é mensal. Então, eu acho que você empreender e saber quais serão as suas obrigatoriedades, isso vai ser crucial. Então, eu diria que planejamento realmente é muito importante. Luna. Eu acho que, complementando, né, essa questão do planejamento, eu acho, e trazendo também o que a Renata falou, eu quero ter uma reserva ali na minha empresa para, né, ver ela caminhar. Eu acho que é legal que sempre que tudo que entrar, a gente não tire tudo pra gente da empresa, né? Porque a gente vai estar ali em 2 personagens, né? A eu empresa e a eu pessoa, né? É uma E grande a gente confusão. tem que entender que nem tudo vai ser para eu pessoa ali de salário, de renda, né? É legal deixar uma reservinha na empresa, porque você vai querer fazer um investimento, às vezes, dependendo se é serviço, se é produto, mas vai querer fazer um curso, vai querer comprar algum equipamento, vai querer crescer essa empresa, precisa daquela reservinha. Vai ter meses que você vai estar em baixa, que não vai ter, né, toda aquela venda. Então, é legal ter uma reservinha ali para essas situações. Então, eu diria ter cuidado de não tirar tudo e já porque você vê o começar. dinheiro entrando, você acaba achando que é 100% seu, né? Mas existe ali o fluxo de caixa, existem as despesas, os custos da empresa, e você elaborar um valor que se chama prolabore, né? Que é o salário do sócio. Quanto vale o meu trabalho? Mas eu só vou saber desse valor se eu tiver um fluxo de caixa. Se eu souber o quanto eu estou gastando, quanto eu estou tendo de despesa na empresa e o quanto que eu estou tendo de faturamento. Se eu não tiver essas duas coisas, como é que eu vou saber quanto é que eu posso me pagar? E aí, para complementar, eu vou usar a palavra da Silvana, né? Eu acho que a gente também precisa saber usar a imagem do nosso negócio, né? Saber, eu acho que um negócio ele é feito de diversos, como é uma empresa, né? Sim. Só que muitas vezes é uma empreendedora com uma empreendedora, né? Sim. Uma só que tem vários papéis, né? Então ela tem um papel de executora, ela tem papel de administrativa, ela tem um papel de marketing, então ela tem vários papéis numa só. Então ela tem que ter o papel de visibilidade, hoje a gente tem as redes sociais para fazer isso, então ela tem que ter muito cuidado com o que ela coloca nas redes sociais, né? Sim. Porque ela está vendendo o produto dela ali, que é a imagem dela, vocês acabaram de falar, né? Tem que ter cuidado, porque nem tudo da empresa é para ela, porque tem, né? Então, do mesmo jeito que nem tudo da empresa é para ela, ela também tem que entender que tudo dela é da empresa. Então, é uma relação meio, né, delicada. Então, tem que cuidar da imagem da empresa, tem que cuidar da imagem dela. Então, acho que tem aí uma série de coisas que quem empreende, eu mesma, né? Eu fui executiva de empresa por 31 anos, tive um comportamento de executiva, até minha agenda era de uma forma, e eu completava minha agenda de segunda a sexta, não tinha um espaço. Agora, como empreendedora, eu preciso ter agenda flexível, porque na hora que aparece uma demanda de cliente, eu preciso encaixar. Então, não cabe mais uma agenda rígida. Mas vamos falar um pouquinho mais dessa tua transição, Renata? Quais foram os maiores desafios para você nessa transição de carreira? Eu acho que Você se primeiro... preparou? Você teve essa preparação para essa transição? Foi uma eu coisa tentei pensada, planejada? Foi por 5 anos. Sim. Por muitos anos, né? Não é uma coisa que você... Primeiro, um desapego muito grande, porque eu sempre achei que eu ia terminar os meus dias profissionais como executiva. Sempre. E quando vai chegando a maturidade, porque hoje eu estou com 51 anos, né? Quando foi pelos 45, 46, eu comecei a perceber que eu não ia, né? E a minha primeira reação foi de negar isso. É difícil sair daquela zona de conforto, um local que É. você já é reconhecido, que você fez seu nome. E eu tenho um marido que é comerciante e que tem uma atividade, que sempre foi apaixonado pelo varejo, pelo comércio. E eu via isso nele e eu dizia, mas isso não é meu, né? E eu comecei a gostar e negava, né? E aí isso começou a me adoecer.
E aí eu fui procurar terapia, eu fui procurar uma psicóloga especializada em carreira, até que eu comecei a compreender tudo que estava acontecendo comigo. E hoje eu falo isso de uma maneira mais tranquila, né? Que aí eu fui me descobrindo, né? E aí eu disse, vai acontecer a qualquer momento, né? Aí chega a maturidade, chegam os 50 anos, né? A gente vai se descobrindo. E quando vem, acontece de uma maneira tão tranquila, né? E para mim está acontecendo ainda. Ela não aconteceu. Tá recente, tem quanto tempo que você fez a transição? 6 meses. 6 Né? meses. 6 meses. E para mim, que sempre fui administrativa financeira, eu sempre fui muito dentro da empresa. Eu entrava às 8 e saía 8. Então, agora ter essa flexibilidade de vai para um canto, vai para o outro, sai no meio da tarde, isso para mim ainda é muita novidade. Chega Né? a ser até estranho, né? Chega Quando até a a ser gente estranho. se encontra nessa flexibilidade. Eu também tinha muito isso. E eu estava até comentando outra vez também com a minha psicóloga que eu ficava. Outro dia eu me deparei que eu tinha que chegar no escritório 8 da manhã. Por quê? Aí eu fiquei me perguntando, eu disse, vem cá, Quem? eu tenho que dar satisfação para quem? E aí eu me toquei. Mulher, tu não trabalha mais CLT. Tu tem que atender os teus clientes dentro dos prazos, mas tu não tem horário mais para cumprir com ninguém. Então, a gente fica com isso na cabeça durante muito tempo ainda, E viu? a gente acaba se culpando um pouco também, digo, né? Que é, Eu não fiz uma transição, eu estou em transição. Entendeu? A família ainda está reclamando. Você diz, mas você não ia fazer uma transição, ia ter mais tempo para a gente? Eu disse, calma. Eu ainda tô me eu acho ajustando. que- Eu ainda acho tô que me ajustando. na hora de empreender também é um desafio saber a hora de parar, porque a gente acaba às vezes sendo o nosso pior chefe, né? Sim. Pior do que qualquer Você se cobra mais, você quer que as coisas aconteçam mais rápido. mais rápido. Então, assim, é um time muito, muito forte. Então, assim, eu digo que eu ainda estou em transição, né? Não aconteceu. E a gente se cobra muito. cobra. Então, ainda é um exercício animado. Animado. Mas tá sendo gostoso, eu espero que sim. Demais, demais. É uma descoberta. E a maturidade, ela chega ensinando a gente. Ensinando que a gente pode dizer que não sabe, que tem medo, né? Que pode recomeçar, né? Então a gente pode Importantíssimo falar dizer sobre outras isso, que às vezes coisas. as pessoas não, às vezes elas não melhoram tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, porque elas não querem passar por essas 3 coisas que são muito difíceis. Muito difíceis, mas que a gente não vai sair do lugar se a gente não se permitir passar por todas essas dificuldades. Gente, a gente poderia passar horas aqui conversando o tema educação financeira e também as vivências de vocês, tudo isso é muito inspirador. Mas estamos chegando ao final do episódio de hoje. Eu queria deixar um espaço para vocês deixarem uma mensagem, darem aquela dica de ouro que não foi dada ainda no podcast dentro desse contexto da educação financeira. Queria começar com a Luna, por gentileza. Perfeito. E até para a gente explicar um pouquinho mais como fazer esse planejamento realista nesse início do ano. Eu Essa acho mensagem, que Luna. realista, né, é uma boa palavra, porque eu acho que às vezes a gente faz o planejamento dos sonhos e aí na prática. Então eu gosto de sempre deixar no orçamento o espaço do caos. A gente sabe que a vida vai ficar caótica, né? Então eu gosto de deixar esse espaço do caos, que deixa um dinheiro livre para se precisar de uma farmácia porque adoeceu, se o gatinho, né, precisou ali de um exame novo, se a criança precisa de uma roupa nova que vai ter um evento. Então, tem que ter esse espaço do caos que a gente não sabe o que é esse dinheiro, né? Às vezes a gente destina muito dinheiro para tudo e não tem esse espaço. Então, eu deixaria mais essa, né, das várias dicas que estão aqui. E confiem, né? Confiem na coragem, né? E também escutem o seu medo, deem a devida atenção ao seu medo, mas com esse objetivo de realizar, né? O planejamento financeiro, ele é uma força para a gente ter autonomia, para a gente realizar nossos projetos, nossos sonhos, fazer transições de carreira, enfim, o que for. Então, ficou a inspiração do dia aqui. Muito obrigada, Luna. Silvana. Bom, eu diria para não só quem empreende, né, mas para outras pessoas que têm também vínculo empregatício, aquilo que a gente estava falando no começo, que a gente não tem uma educação do nosso tempo, não existe uma educação financeira, mas eu acho que a gente pode correr atrás disso.
Por mais que seja, eu já tá muito tarde, eu já tenho idade e tal. Mas eu acho que nunca é tarde, gente, pra gente recomeçar e começar uma nova história. E eu acho que é só assim que a gente ouve muito hoje em dia se falar de prosperidade financeira. Mas sem organização, sem conhecer a tua realidade, sem saber quais são os seus direitos, sem saber quais são as suas obrigatoriedades também, como pessoa, como contribuinte. Isso é muito importante, porque isso pode impactar diretamente na vida da gente. Então, eu diria que a gente ficasse mais ciente, né, dos nossos deveres. Perfeito, Renata. Eu diria que, como toda educação, educação financeira é uma jornada. Não existe o certo ou o errado. É um caminhar que a gente começa e não termina. Que tem um caminho que tem muitos acertos, que às vezes a gente escorrega, a gente recomeça, dá certo um pedaço, depois a gente cai de novo, depois a gente acerta de novo, cai de novo. O importante é a gente sempre estar no caminho de procurar sempre se melhorar. Eu acho que esse é o espírito que a gente passa para todo mundo, né? E eu acho que para as mulheres precisa a gente passar, que é o espírito da gente procurar sempre o velho e bom equilíbrio também nas finanças. E a gente vive igual eu sou uma corredora inveterada, né? Eu digo que estou sempre começando a correr. Então agora eu vou começar a minha preparação para correr 21. Olha né? aí. Então vamos sempre correr atrás do velho e bom equilíbrio financeiro. Perfeito. Gente, sucesso! Que episódio maravilhoso. Estou muito feliz que consegui reunir vocês três, as mulheres empoderadas e que são, assim, experts nesse assunto, planejamento financeiro, educação financeira. Renata Paula Santiago, que é economista, coordenadora geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, muito obrigada. Silvana Evangelista, a Silvana que é contadora especialista em imposto de renda, e a Luna Lira, que é consultora financeira e cofundadora da consultoria Guarda o Troco. Meninas, muito obrigada. Gostaram da experiência? Maravilhoso. Troca incrível. Eu adorei conhecer vocês também, meninas. Foi uma troca muito rica, com certeza, de muita informação, muito conhecimento. E você não deixa de compartilhar esse episódio com esse tema tão importante para todos nós, que é a educação financeira. Estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio. Nós estamos também na Verdinha aos sábados e no canal do Diário do Nordeste no YouTube. Não deixa de conferir também os outros episódios, tá? Um beijo grande para você e até o próximo episódio do podcast A Vida é Delas. Tchau, tchau!